Você está me escutando? Bem ruim, mas estou te escutando. Eu acho que é porque tu estás com fone. Mas eu vou botar o fone no fone. Ontem a internet tá ruim. Tá amarelo. Vamos lá. Gente, então na página 23, a gente começa com A apostila? Da apostila. Tá. Na página 23, a gente começa com um texto, tá? Eu vou pedir para o Miguel Mai fazer a leitura desse textinho. Na página 24 de Geografia? Na página 23 de Geografia. Você pode se perguntar de que maneira a ciência pode contribuir com o desenvolvimento do país. A verdade é que a educação é uma das grandes molas propulsoras para gerar mudança, crescimento e desenvolvimento em uma cidade, estado ou país. Investir em uma educação é investir em aspectos cruciais e que poderão mudar a vida de muitas pessoas e suas histórias para sempre. Quando não há investimento em ciência, as pesquisas não avançam. Sem pesquisa, o desenvolvimento do país fica comprometido. Assim, um dos papéis das escolas é despertar desde cedo os alunos saberem aguçar a curiosidade a respeito dos desconhecidos, transformando o conhecimento em algo simples, acessível e comum a todos. Bom, gente, esse texto diz muita coisa, né? Eu não preciso nem explicar esse texto. Esse texto ele já se explica sozinho, ele já diz tudo. A educação a gente sabe que é muito importante, né, para o futuro de qualquer pessoa. Quem estuda, quem se dedica, tem muito mais possibilidades de ter um futuro bom, um futuro legal, com um bom trabalho, né, com uma profissão, com tudo o que os pais de vocês imaginam e querem para vocês, né? A educação é o futuro, sim, de qualquer país, de qualquer criança, né? O mercado tá bom. Ô, Léo, fecha teu microfone. Tá bom. Obrigada. E investindo em educação, o país consegue ter êxito em outras áreas do conhecimento, porque é através da educação que a gente consegue todas as outras coisas, né? Por exemplo, na área da saúde, né? O que a área da saúde, o que a educação vai influenciar na área da saúde, por exemplo? O que vocês acham que a educação pode influenciar em outras áreas do conhecimento? Por que investir em educação é tão importante em um país? O que vocês têm a dizer? Por que é tão importante a educação? É porque daí, quando vai viajar, daí já sabe falar mais, pra falar com as pessoas, essas coisas, que também ensina a falar melhor. Tá, eu mas sei. olha só, por que a educação, investir em educação é tão importante para um país? Vai lá, Ana Clara. Eu acho que é porque as crianças, elas são tipo o futuro. Daí, se as crianças estudarem bem, daí elas conseguem fazer um país melhor futuramente. Sim, com certeza, né? Se vocês, crianças, estudarem e se dedicarem, vocês podem se tornar o profissional que vocês quiserem se tornar. Cientista, advogados, médicos. Veterinário. Qualquer profissão que vocês almejarem, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que se dedicar, certo? Mas a professora quer ir ainda um pouco mais além. Olha só, nesse momento que nós estamos passando, vocês devem estar acompanhando, mesmo que
por comentários de algumas pessoas próximas de vocês sobre a questão da vacina, Oxford deu problema, Rússia está avançada, mas daí tem dúvida por causa dos testes, enfim, né? Um monte de informações, às vezes desencontradas, mas estão fazendo o quê? Estão avançando, estão pesquisando cada vez mais em busca de uma vacina contra o coronavírus, certo? Agora, para só um pouquinho, Dilnei, deixa eu concluir meu pensamento, eu já deixo você falar, tá? Sem o investimento necessário nas pesquisas, esses países não poderiam avançar, né? Na busca por essa vacina. Isso a gente está dando o exemplo atual, o exemplo de agora, né? E para que essas pessoas que trabalham ali, né, na linha de frente e buscando uma cura ou buscando uma vacina, para que essas pessoas estejam ali, foi necessário muita coisa antes disso. O que foi necessário para que essas pessoas chegassem nesse ponto? Estudar. Foi necessário que todas essas pessoas passassem por profissionais como eu, como a mãe da Lara. Que tipo de profissionais? Meu pai, talvez? Professores, né? Professores. São os professores que são os grandes responsáveis por dividir o conhecimento que eles têm com vocês, estimular vocês a pesquisarem, a fazerem coisas novas, né? E é através da educação, desse direito que é de todos, né? Através da educação, que esses cientistas, essas pessoas que fazem essas pesquisas, podem chegar aonde eles chegam, né? Alcançar o sucesso. Sem investir em educação, a gente não chega lá, né? Então, por isso é muito importante investir em educação. E a gente só fez, assim, uma comparação com uma área, né? Que foi a saúde. Mas existem muitas outras áreas. Se a gente for pensar em tecnologia, né? Comunicação, a área da comunicação. Como é que as pessoas conseguem? Eu sou leiga no assunto, não faço a menor ideia de como é que acontece a imagem na tela, como é que o som daqui consegue passar para lá, né? Como é que as pessoas conseguem me ver, me entender, me ouvir em tempo real? Eu não sei. Mas as pessoas responsáveis, né? Por isso, por entender e fazer acontecer, tiveram que estudar muito, né? Então, a educação ela é importante em todas as outras áreas, porque para fazer tudo, simplesmente tudo, as pessoas têm que ter uma educação de qualidade. Senão a coisa não vai para frente, a coisa não funciona, né? Vamos fazer aqui uma discussãozinha rápida. Liz, vou começar aqui pelas crianças que eu estou vendo na tela, tá? De baixo para cima, começando pela Liz. Liz, o teu pai é dentista, certo? Tu achas que ele investiu na educação dele? Os pais dele investiram na educação dele? Sim. Claro que sim, né? O pai da Liz é dentista, ele trabalha na área da saúde. Né? A saúde bucal é muito importante, não só esteticamente, né? A gente sabe que para ter uma boa alimentação, a gente precisa ter os dentes direitinho para poder fazer a mastigação e tal. Tudo isso vocês já estudaram há bastante tempo. O pai da Liz estudou bastante para ser dentista, certo? Pablo, qual é a profissão da tua mãe? Cabeleireira. Então, a mãe do Pablo é cabeleireira. Vocês acham que se ela não fosse uma boa profissional, se ela não fosse uma profissional que tivesse estudado, tivesse se informado, as pessoas dariam lá
os cabelos para ela cortar, para ela pintar? Quem teria coragem de dar, né, a própria sorte, assim, os cabelos para alguém que não se especializou, que não estudou? Eu não tenho. Vocês têm? Eu não tenho. Tia, quem não é experiente, eu não vou. Não adianta, eu não vou. Claro, nem deve. Betina, tua mãe é dentista, teu pai é policial, né? É. Duas profissões que exigem bastante, né? Também foi um grande investimento na área da educação, certo? Davi Henrique, eu conheço a tua mãe e sei que ela é advogada. Ela estuda pouco, né, Davi? Estuda pouco, estuda, mas, tipo, Ela não precisa ler, né? não, como é que eu posso dizer? Ela não precisa ler, mas ela Ela mexe precisa. sim, ela precisa, mas ela mexe com muitas coisas, muita folha, quase nunca dá tempo pra mim. A tia tá sendo irônica, o Davi. Fui irônica. A professora fez um semestre de direito. Depois que eu me formei em pedagogia, eu fui estudar direito, mas a vida não permitiu que eu continuasse, mas sempre foi um grande sonho. Mas eu trabalhava, tinha filhos, marido, casa, e aí eu não consegui levar adiante o curso, né, a faculdade de Direito. Eu estudava muitas vezes para as provas até 4 horas da manhã. Lembro como se fosse hoje. Ainda não me saía bem, porque estava cansada, né? Mas era muita leitura, muitos livros, muitas leis. E só no primeiro semestre, gente. Mas quem quer seguir a profissão tem que se dedicar, né? Natália, a tua mãe eu sei que é nutricionista. O teu pai hoje é o prefeito da cidade. Mas tu achas que se eles não tivessem investido na educação deles, o teu pai teria conseguido o cargo que ele tem hoje? Não. Muito provavelmente não, né? As pessoas, os moradores da cidade não iriam querer, né, colocar uma responsabilidade tão grande em alguém que não tivesse conhecimento, que não fosse uma pessoa inteligente, boa para os negócios, né? E tudo isso precisa de investimento na área da educação, pessoal. A gente está falando aqui de investimento pessoal, né? Do que cada um fez. Mas só essas 5 crianças que a professora questionou agora, a gente viu aqui profissões bem diferentes: policial, dentista, advogado, nutricionista, cabeleireiro. Só nessas 5 crianças que eu questionei. Fora todos os outros, né? E que precisaram investir na sua educação pessoal. Mas para cada um investir na sua educação pessoal, os governantes precisam também investir em uma educação de qualidade para o país. Porque senão, mesmo que eu queira investir na minha educação, eu não consigo, se o país não me oferece, né? Bom, para vocês, está claro, tanto quanto para mim, que educação é importante? Tá, né? Vamos, então... Oi? Sabia que a vacina do corona, ela foi meio que acabada. Mas ela não tá pronta ainda. Eles não finalizaram. Eles suspenderam ela. Tu viu? Deu muito efeito colateral. Eu vi. Logo, logo vai estar todo mundo na escola fazendo bagunça. Bagunça não, hein? Bagunça não, hein? Bagunça sim, tia. Saudade de ficar lá no fundo da quadra. Daí, rapaziada, daí. Aí também tirar a boa é bom. Pessoal, olha só. A gente viu que educação contribui como um todo, né? Para o desenvolvimento do país, dos cidadãos, ok. Agora, ciência. Eu não estou falando só da disciplina ciências, tá?
Eu estou falando de ciência, tecnologia, investimento nessa área. Vocês acham que pode mudar um país? Pode. Eu acho que pode. Obviamente, ainda mais agora. É verdade. Se criar a vacina vai mudar um país? Muitas vezes eu assisto filmes e documentários e eu fico impressionada com algumas coisas que já existem por aí e a gente não faz ideia, mas assim, é uma realidade muito distante, né, da nossa. Eu não tive oportunidade, talvez nunca tenha, é muito provável que eu nunca vá ter oportunidade de visitar um lugar que eu acho maravilhoso, eu acho simplesmente sensacional. Dubai. Dubai? Dubai é lindo, Nossa. tia. Meu sonho é para Bariloche, tia. Ô, tia, já Dubai pensou? eu acho espetacular. E não sair do Brasil. O meu sonho é ver neve. Ô, tia Maiara, Lá tem um monte de coisa massa, tia. Você já foi lá? Não, Você já foi? Não? No inverno Não. que tá nevando. Eu não fui lá, mas lá, tipo assim, eu já vi muito sobre. E lá tem o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Tem um museu que é Não em é aquele forma de prédio quadro. que o Tom Cruise faz aquele filme, que o carro cai de lá de cima? Não sei. Não vi. É sim. Mas- Então, eu só vejo nos filmes, nos documentários, né? Mas eu citei esse lugar justamente por causa da tecnologia que tem em volta de todos que habitam esquece aquele o calor. lugar, né? Como? Só não esquece o calor de lá. Tá, tudo bem. Mas dizem que a cidade é climatizada, né? Muitos lugares da cidade as pessoas nem sentem o calor, né? Mas pra mim a cidade mais bonita do mundo que eu já vi nos vídeos é Las Vegas. tia, É linda tia, também. lá, Verdade. Mas em Las Vegas só pode ir com mais de 21 anos. Sério? lá Isso eu não eles- sabia. Tia, é que assim, maior de idade nos Estados Unidos é 21 anos. E, tipo assim, como Las Vegas tem aquelas coisas lá, Cassino, jogos, né? Se tu tiver menos de 21 anos, tu não pode ir em quase nada. Ah, por isso que eu não vou, eu só tenho 18, daí nem me interessei em... Não vale a pena, né? Brincadeira. Pessoal, só um pouquinho. Na letra C, tá? Aqui embaixo, a gente até agora só discutiu esse texto, tá? Na letra C, logo abaixo ali, vocês têm que fazer uma pesquisa, tá? Sobre pelo menos 2 cientistas brasileiros, certo? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem assim... a gente não dá muito destaque para os nossos cientistas, tá? Mas existem e existiram muitos cientistas importantes para o desenvolvimento de vacinas, para o desenvolvimento de soros, aqueles soros contra veneno, tá? Em pesquisas, né? A neurociência, pesquisas sobre o cérebro humano, tá? Então, teve uma cientista mulher que revolucionou, tá? A área da neurociências. Ela comparava cérebros de várias espécies para entender a evolução do ser humano, tá? Cientistas que... Teve um cientista, ele que fundou o Instituto Butantan, ele que foi o pioneiro, assim, em estudos, né, de soros, aquele soro contra veneno, sabe? Contra picada de animais peçonhentos, né? Então, assim, muitos cientistas brasileiros contribuíram para muita coisa, certo? E
isso é meio que esquecido, inclusive, acho que principalmente por nós brasileiros, né? A gente não tem essa coisa de divulgar e lembrar dos nomes das pessoas que fizeram bem pra gente e para todo mundo, né? Então, tia, nessa aí atividade, só deixa eu terminar de explicar, Léo. Ok. Nessa atividade, vocês terão que fazer uma pesquisa sobre 2 cientistas brasileiros, tá? Procurem não Primeiro, pesquisar Einstein. desses que eu já falei, tá? Mas se encontrarem algo interessante, quiserem falar, tudo bem também. Mas tem bastante gente importante aí que contribuiu e aí vocês vão pesquisar 2 nomes, tá? Fala, Léo, o que você queria falar? É que eu entrei um pouquinho depois. Qual página é? 23 de Geografia. Ok. Kim, você queria falar alguma coisa? Não, tia, eu só queria dizer que eu acho que se for lá para Dubai, vai enjoar de tanto ouro que deve ter lá, né? Dourado. Além de tudo, é um lugar com muitas riquezas, né? As pessoas lá têm bastante dinheiro. Eu Fala, vejo nos Brian. filmes. Tia, se tu for lá pra Dubai, tu vai entrar numa fila cheia de Ferrari. Pois é. Ô tia, lá o táxi é de Ferrari, é de Lamborghini, é assim? De Lamborghini eu já andei, gente. Sério? É que nem Balneário Sério? Camboriú, só tem carrinho. No Sério? Carreiro? Foi no Beto Carreiro. Eu lembro que eu fui com os meus filhos, já faz, nossa, muitos anos. Mas eu fui com os meus filhos, daí sabe aquele show de carros lá? Sei. Aí o meu filho adora carro, né? Na época ele era pequenininho, nossa, ele via aquele Camaro amarelo, ele pirava, né? Aí a gente estava naquela plateia imensa, cheia de gente, e o apresentador lá, quem quer dar uma volta de Lamborghini, não sei o quê. Eu levantei histérica e comecei a gritar igual a doida. Aí ele me chamou no meio de todo mundo. Gente do céu! Aí eu fui, né, no final do show lá para andar e tal. E aí a gente andou fora do parque, numa rodovia que tem ali, né? E o carro é uma coisa espetacular. Quando ele pisou no acelerador, eu fiz assim, ó. O carro é lindo. Era uma Lamborghini laranja. Ô, tia Maiara. Ô, tia Maiara. Oi. Oi, Ana, pode falar. Tá, duas coisas. Essa coisa aqui do cientista de tarefa... É tarefa, não dá para fazer agora. Tá. E outra coisa, tu conhece Key West? Eu já ouvi, mas não... É um rapper, né? Essa é uma ponte que vai de Miami até a última ilha. Aí lá é uma ilha que tem muita coisa. Que legal. Uma ponte tipo de 2 horas, assim. Nossa! Ô, tia Maiara. Ô tia, eu confundo Miami e Dubai. O único carro maneiro que eu tenho é o Relâmpago Marquinhos. O único. Ai, Ô, tia gente, a Maiara. gente fala, né? Mas olha só, tudo que a gente tem é conquistado com bastante trabalho, né? Com o suor do nosso trabalho. E isso é maravilhoso. A gente fala em carro, em viagem e tudo mais. Mas olha só, estamos todos aqui com bastante saúde, né? Eu trabalhando, os pais de vocês trabalhando, vocês estudando. E é isso aí. Quem quiser conquistar algo melhor, que lute, que trabalhe. Também não adianta ter Ô, tia Maiara. riqueza, ter um monte Ô de tia, coisa e meu não carro ser dos legal, sonhos é né? uma Corvette. Bom, vamos continuar agora, tá? Ô, tia Maiara, só mais uma coisa. Fala, Miguel. Porque quando pesquisar o nome dos 2 cientistas, tem que falar o que ele fez. Sim, pesquisar, né? Olha só, o Brasil tem especialistas em várias áreas do conhecimento. Pesquise o nome de 2 cientistas brasileiros e suas contribuições para o desenvolvimento do nosso país.
registre o resultado de sua pesquisa no caderno e troque informações com a turma. Então, depois, na próxima aula, aí a gente vai trocar essas informações, tá? Por exemplo, ó, eu vou falar sobre a Maiana Zatz, não, a outra. Maiana Zatz, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu em Israel, mas ela foi naturalizada brasileira. Só que aí eu quis procurar uma mulher brasileira mesmo, assim, que nasceu aqui. E aí eu falei sobre aquela neurocientista, né, que pesquisou o cérebro humano, comparou vários cérebros de várias espécies. E o nome dela é Suzana Herculano, tá? Tem vídeos dela no YouTube, ela falando. Ela é bem... Foi muito importante nas pesquisas. Ela é. Ela é. O primeiro que eu falei, não mais, tá? Mas ela é. Até onde eu sei né, gente? Só se aconteceu alguma coisa que eu não fiquei sabendo, mas até onde eu saiba, ela é. Bom, continuando. Lá no material de apoio de vocês, gente, vocês têm isso aqui, ó. Tá? Vocês têm essas folhinhas aqui. Eu vou explicar para vocês, mas a gente não vai fazer agora, tá? Porque são questões muito pessoais de cada um, como cada um faz, como cada um imagina. Na verdade, conforme eu vou explicando, vocês vão entender e aí vocês vão fazer depois também, tá? Tem bastante tarefa para esse fim de semana. A ciência e a tecnologia transformaram muitas atividades realizadas pelo ser humano. No material de apoio, liste o antes e o depois da vida cotidiana de parte da população mundial, com base no avanço científico e tecnológico. Por que parte da população mundial? Por exemplo, ainda na página 23, Gilney. Tá. Por que parte da população mundial, pessoal? Quando eu falo em tecnologia, a tecnologia existe para várias áreas, né? Mas muitas vezes ela não chegou em todas as pessoas, certo? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou trabalhando, home office, vocês estão estudando, educação à distância, né? Mas para que isso seja possível, é necessário muito estudo, muito desenvolvimento, muita pesquisa, né? Para a gente chegar onde chegou. Isso existe, é fato, nós estamos vivendo, mas muitas pessoas ainda não têm acesso, né? E talvez por isso estejamos vivendo um momento tão importante com relação à educação. Muitas coisas ainda devem ser pensadas, né, com relação à educação, porque a informação que vocês estão tendo hoje... Dilney, por favor. As informações que vocês estão tendo hoje, essa discussão que nós estamos tendo hoje, muitas crianças da mesma idade de vocês, no mesmo ano, não estão tendo. Por quê? Porque não tem acesso, né? Esse acesso à informação depende muito do acesso à tecnologia também. Nesse caso, né, pessoal, estamos falando da educação à distância, tá? Então, é uma parte da população que tem acesso a essas novas tecnologias. O WhatsApp, é difícil imaginar hoje que uma pessoa não saiba usar o WhatsApp, não tenha o WhatsApp, mas em primeiro lugar, para a pessoa ter o WhatsApp, ela tem que ter um telefone, né? Em segundo lugar, para a pessoa ter o WhatsApp, ela precisa ter acesso à internet. E muita gente não tem, muita gente. Então, essas informações e a tecnologia, esse avanço científico, ele chega a uma parte da população e não a todo mundo, certo? Nessa atividade aqui, pessoal, vocês podem, por favor, ir lá, buscar lá no material de apoio. São 2 folhas como essa aqui, ó.
busquem lá no material de apoio para que aí eu possa explicar para vocês como fazer. É bem simples, mas aí a gente vai discutir algumas aqui para depois vocês escreverem, tá? Ô, tia, a página 1, essa aqui. É a página 1 e a página 2, tá? São 2 folhas. Eu vou ter que ir lá pegar de Página novo. 3, na verdade, né? 2 seria o verso. Daí recorta? Não, por enquanto, não, na verdade não precisa nem destacar. Eu destaquei para ser melhor para mostrar para vocês. Mas na verdade não precisa nem destacar, pode deixar ali onde tá? Para não perder, não precisa nem destacar. Ainda mais que a apostila de vocês é sem espiral, né? Daí ou quem quiser destacar e colar no caderno, aí tudo bem, tá? Só não pode deixar essas folhas perdidas. Bom, pessoal, a primeira... Ô tia, o nosso não dá de destacar. Ah, melhor ainda, daí deixa ali, então. A primeira, pessoal... Vocês já têm ali resolvido, tá? O que acontece? Vocês vão olhar para a figura, para a imagem, e vocês devem imaginar o que aquela pessoa, aquela criança, aquele estudante, enfim, ele está fazendo ali. A primeira remete a gente a pensar em pesquisas, né? Olhando ali para o lado esquerdo da moça, a gente vê enciclopédias, lupas. Isso demonstra como era feito antes, como eram as pesquisas antigamente, tá? Para os pais de vocês estudarem, eles não tinham o acesso tão fácil à internet. Quando eles tinham que fazer pesquisas, eles procuravam na Barça, que é uma enciclopédia que foi muito importante na vida dos estudantes, tá? Pesquisavam em outras enciclopédias, em outros livros, mas a pesquisa era no papel, na biblioteca. Agora, do lado direito, aí a gente tem um pouco da pesquisa como ela é hoje, né? Quem tem computador ou mesmo celular, tablet e tem acesso à internet, com alguns poucos cliques já faz uma pesquisa, talvez até muito mais completa do que antigamente, né? Porém, qual é o erro das pessoas que fazem essas pesquisas? Copiar e colar, né? Às vezes nem lê o que está escrito, copia, cola, manda para a escola. Esse é o grande erro, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Antigamente... Copia, cola e manda pra escola. Até rimou. Antigamente, quando a gente pesquisava, a gente tinha que ler, porque não tinha outra maneira. Você tinha que ler para poder, então, transcrever a sua pesquisa para o caderno, né? E hoje, muita gente faz isso, né? Copia, cola e manda para a escola. Tia, hoje eles mais no Google. É 1000 vezes mais Eu fácil, nunca mas, tipo assim, fiz isso de copiar, eu sempre copiar e colar. Tem que ler, né, gente? Tem que ler para saber o que está escrito. Muitas vezes, em trabalhos que eu fiz com os alunos, muitas vezes, tá? Não foram poucas. Aí eu percebi que, poxa, não tinha nada a ver, o assunto era completamente diferente daquilo que eu pedi. Aí perguntava para o aluno não sabia nem o que estava escrito, né? Aí o que acontece? Quando essas coisas acontecem com um estudante, será que esse estudante vai ser um bom profissional? Gente, eu vi uma reportagem, eu confesso para vocês que eu não fui pesquisar para ver se era fato ou fake, tá? Confesso para vocês. Mas não é impossível disso ter acontecido. Vejam só. Uma cidade aqui em Santa Catarina.
até assisti vídeos sobre isso, por isso que eu não fui pesquisar, porque eu vi um youtuber que é humorista fazendo vídeos assim, tirando, né, rindo, enfim, fazendo graça. Numa cidade aqui em Santa Catarina, os vereadores da cidade aprovaram uma lei que proíbe o cachorro de latir. A mãe tá rindo. Aqui. Mas olha só. Então a mãe já tinha sido presa. Caiu meteoro na tua cidade. Então, proíbe o cachorro de latir. Aí, Que nada a ver. o cachorro que fica latindo, o cachorro barulhento, ele pode dar ao seu dono, né, causar aí uma multa de R$23.000. Aproveitador. 23.000 reais. Mas isso não é o pior. O pior ainda vem por aí. O que acontece? Quando os vereadores foram questionados... Peraí, o celular do meu pai tá tocando. Quando os vereadores foram questionados sobre a dita lei, né? Pô, como é que vocês foram aprovar um negócio desse? Como é que a gente vai fazer os cachorros parar de latir, né? Aí, alguns vereadores responderam o seguinte: ah, eu não li direito. Eu aprovei, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Como assim? Os caras são pagos para isso. Como? Então, é a mesma coisa de fazer uma pessoa parar de falar. aí é o que eu tô dizendo. Quando vai para a escola, faz as coisas assim, né? Quando chega na vida profissional, na vida adulta, né? Se torna um profissional, será que vai ser um profissional competente? Será que vai ter qualidade no serviço que ele faz? Vai ser um ruim, isso sim. Não sei se eu rio ou choro, porque, meu Deus, você é um cara incompetente que, meu Deus. Pois é. Não, fazer essa lei é a mesma coisa que mandar o ser humano parar de falar. E eu tô dizendo isso até agora? É a mesma coisa que manda calar a boca, porque tu faz. Vamos continuar agora, tá? Então, Eles não proibiram uma arara de latir. fica aqui a dica, tá, gente? Quando for fazer pesquisa, lê bem, lê bastante, com atenção, tá? Para saber o que tá fazendo. Sempre, sempre. Na primeira, então, é a pesquisa, né? Como era antigamente, como é hoje. Olha só. Para descobrir algo ou pesquisar um assunto, era necessário consultar enciclopédias. Os livros eram pesados e os assuntos eram limitados, né? Não é como é hoje. Não era como é hoje. Já agora, depois de descobrir o significado de alguma coisa ou pesquisar qualquer assunto, basta acessar a internet, um site de busca, e aí tá tudo ali, né? Para descobrir, eu só acesso a internet, digito o que eu quero e tá tudo ali. Aqui eu tenho um exemplo, então, de como é para fazer essa atividade, certo? É uma comparação, o antes e o depois. Embaixo, o que você acha que é, Gabriel Ló? Que situação é aquela ali? Embaixo, como assim? Na última ou na segunda? Na segunda. Tá. É uma pessoa com livros de um lado, livros tipo estudar antigamente, que eu pegava o livro e tinha informações limitadas, e do outro lado é um celular. Tá, olha só como não é isso, calma lá. Gabriel Aguiar, o que você acha que é a segunda situação? Eu acho que antigamente ele só falava naquele telefone ali com fio. Tá. Eu acho que ali no livro ele está estudando, porque dá pra ver que não é um livro de ler, porque tem Gente, olha só.
Só um pouquinho, Ele tá Gabriel. procurando Isso Eu ali acho que não eu é um sei. livro, gente. Eu acho que Fala, eu Ele tá Lígia. procurando o sei. telefone. É uma Fala, lista Lígia. telefônica, onde ficam os telefones. Isso, aquilo ali não é um livro, aquilo ali é uma agenda telefônica, tá? Isso talvez vocês não tenham entendido, porque é distante ainda da tia, realidade de mas... vocês, Ô, tá? tia, eu acho que eu já vi um programa que os caras mó fortão, assim, mó bombado, eles tentam rasgar aquela de capa amarela, que é bem forte. Isso! Aquilo era uma lista telefônica, tá? Hoje em dia, Tá tudo ninguém no mais celular, tem, é né, muito tia? difícil. Por quê? Eu Do gostei. outro lado, a gente tem o celular na mão, com acesso à internet, né? Se eu quiser saber do número, sei lá, de uma churrascaria, de uma pizzaria, eu vou lá no Google, falo, não preciso nem digitar, né? Falo e aparece o número, o Facebook, o Twitter, tudo sobre o lugar que eu quero, tá? Tia, Então, antes era, para tipo eu assim, ligar na para lista. alguém, e essa era uma das únicas formas de comunicação. Para eu ligar para alguém, eu tinha que saber o número. Só que às vezes, quando a ligação era frequente, aí a gente sabia decor. Hoje eu confesso que eu não sei o número do telefone da minha filha e do meu filho. Não sei. Por quê? Porque eu só vou no WhatsApp, Lívia, e aí mando áudio. Dificilmente eu ligo. Mesma coisa com o João, né? Do meu marido, da minha mãe, eu sei, porque já faz muitos anos que eles têm o mesmo número e aí a gente gravou. Eu gravei. Mas hoje em dia a gente nem grava mais o número, porque tá tudo ali, é muito mais fácil, né? Então, Eu como só era sei o antes... meu número e o da minha mãe, só isso. Embaixo, pessoal, embaixo O número do dessa... meu pai, porque é o número da internet. Embaixo aqui, ó, nós temos como a nossa geração e a geração dos meus pais, né, dos avós de vocês, ouvíamos música, tá? Era rádio, era fita cassete. Gente, eu tenho que contar isso para vocês. Eu tinha toca-fita, né? O nome era toca-fita, tá? Não tinha CD, mas era um aparelho de som lindo. Dava um som assim, nós fazíamos altas festas com aquilo ali. Eu botava a fita cassete e eu gravava as músicas que tocavam no rádio. Botava o rádio, daí deixava a fita preparadinha. Quando começava a tocar a música que eu gostava, eu ia lá correndo e apertava no REC para gravar. E era essa a música que eu tinha para escutar depois. Não tinha? Como que é o nome desse negócio ali? Toca-fita? Toca-fita. Cassete. Toca-fita. Fita cassete. Tinha gravador de voz. A gente se divertia muito, gente, com gravador de voz. O meu irmão, ele era tão malino que ele reunia, às vezes, as minhas amigas, fazia a gente falar mal de alguém e gravava sem a gente ver. E depois ele ficava me ameaçando com aquela fita cassete e eu tinha que fazer as coisas que ele queria, porque senão ele ia mostrar para minha amiga que eu tinha... Filha da mãe, cara! Gente, era muito divertido, muito divertido. Hoje, pra gente Famosa colocar qualquer chantagem. música, é muito fácil, né? Mas antigamente, até para eu aprender a cantar umas músicas em inglês que eu nunca soube o que queria dizer a letra, né? O que eu fazia? Depois que eu gravava a música, aí eu dava o play e ficava tentando, né, articular as palavras conforme a música, mas nem sabia o que significava a letra. Ô, tia, então pega uma música Eu escrevia num papel conforme a minha pronúncia, né? Não fazia a menor ideia do que estava escrevendo. Escrevia num papel e aí depois dava o play, escrevia mais um pedaço, dava pause, escrevia mais um pedaço ali. Quando eu tinha toda a música escrita,
Aí eu deixava rodar. Tinha que voltar, né? Apertava na flechinha ali, daí voltava a fita, tudo. Demorava 2 minutos para voltar a fita. Dava o play de novo, daí cantava e lia, né, a música, porque já estava escrita. A professora uma vez, eu tenho até hoje a música na memória. Uma música de, acho que ela tem 9 minutos. Faroeste Caboclo. Ô, louco, 9 minutos de música. Eu já vi uma música Eu de acho meia que são hora. 9 minutos. É 7, eu acho, tia, mas é mais, tem É muito. mais do que 7. Tem música de Ela é meia hora. gigante, tanto é que foi feita uma música, um filme, gente, dessa música. Foi feito um filme. tem Não música é de para meia vocês, hora. tá? O filme não é indicado para vocês. Do lado do carro. A minha irmã... Continuando, o papo tá bom, mas ó, já são quase 10 horas. Essa música é do Legião Urbana, é massa. Isso mesmo. Ô, tia, sabe qual que é a A música da segunda irmã da minha folha avó? agora. Na segunda folha, como é que a gente assistia filmes antigamente e como é que a gente assiste filmes, Rádio numa TV. tá? Netflix Qual o nome acabou daquela com todas as videolocadoras que existiam na cidade, né? Eu gosto Acabou. da Netflix. Hoje, se você quer assistir um filme Tia. que é lançamento, você pode comprar o filme na internet e assistir no conforto da sua Ô, casa. tia, Eu tenho sabia que a Netflix vai acabar também? 6 anos pra Sério? Sim, porque a Disney comprou a Netflix. E agora todos os filmes da Disney vão passar na Netflix. E a Disney Na verdade, tem a Nickelodeon, tem o que mais? ou seja, Várias a empresas. Disney Aí tem a Marvel. A Marvel agora vai passar todos os filmes da Marvel no Netflix, que agora vai se tornar o Disney Plus. Não vai ter a SEGA nem É que- a Nintendo. Aí a Disney que a perde a tenho Nintendo. televisão aqui no meu quarto. Porque com a SEGA ou com a Nintendo perde na hora. Ô tia, o ruim da Netflix e o bom do coisa de CD é que a Netflix precisa pagar e o CD não precisa, só o CD, eu acho. É, alugar, né, no caso. Alugar a Netflix. Antes a gente Tem, alugava, né? Ia na locadora e alugava. Lembra daquela Na televisão? Penélope. Ô, Não tia, tem mais. a Netflix de outro. A segunda, tá? Como se mandavam mensagens, tá? A gente tinha cartas que eram enviadas pelo correio e hoje em dia, muito fácil, né? Até mensagens de WhatsApp, e-mails, é muito mais fácil. E por último, como eram os jogos de antigamente e como são os jogos de hoje. Nós antigamente era Mario. Uno, Dama. Isso me preocupa bastante, porque antigamente a gente tinha que construir alguma coisa, né? A gente tinha o jogo pronto muitas vezes, mas era muito mais pensado. Hoje a gente tem lá um cenário que fica mudando constantemente, mas... Ô tia, às vezes eu jogo rouba-monte com a minha mãe. Eu gosto de jogar xadrez. Nossa. Ah, xadrez é um ótimo jogo. Eu não sei jogar. Uno. Eu não ia ter paciência pra jogar. Bem fácil, tia. Recomendo para todo mundo. Certo, Eu acho pessoal. Uno legal. Estamos conversando muito, tá? Vamos lá. Ciência, Continua até as 11 horas, tecnologia. tia. Continua conversando até as 11. Gabriel, fecha o microfone, querido. Obrigada. Ciência, tecnologia e trabalho no campo, tá? Pessoal, no campo, a ciência revolucionou muito o trabalho das pessoas. E revolucionou a tal ponto que muitas pessoas ficaram desempregadas. O serviço que várias pessoas faziam, né? Apenas uma faz operando máquinas. Até um tom foi trocado por um gato. É uma coisa boa por um lado, mas por outro, né? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade, tem que estudar essas novas tecnologias para não ficar para trás, né? Porque quem não se adapta, quem não se atualiza, acaba ficando para trás. Vamos comparar essas fotografias aqui, ó. Aqui nós temos uma colheita de arroz numa comunidade quilombola. Em São Paulo,
em 2017. O trabalho da colheita, nesse caso, ele é manual. Já nós temos ali uma colheita mecanizada no lado direito, em 2018, aqui em Santa Catarina, tá? Nós temos ali uma colheitadeira que faz todo o trabalho. Apenas uma pessoa opera essa máquina e faz todo o trabalho. Isso é bom ou é ruim? Ô, tia, eu acho que aqui em Braço do Norte tem. Meu pai vende dessas. Não, essa é uma colheitadeira de arroz. Eu acho que aqui em Braço Norte não tem arroz, plantação de arroz. Eu não tenho conhecimento disso. Mas, Ô, tia, montando guarda-roupa, tia. que bom, Miguel. Tua mãe que lute agora para arrumar as coisas dentro do guarda-roupa. Ok, isso aqui vai ser. Essas coisas não Já, eu fui lá ver, já tá muito pode bonito. ser que tenha de café, eu acho. Então, Mas eu acho que aqui em Santa Catarina, nós temos bastante plantações de arroz, né? Principalmente ali na região de Araranguá, por ali. Essas duas imagens mostram coisas semelhantes, que é a plantação e a colheita de arroz, porém, o modo como se está fazendo a colheita é bem diferente, né? Várias pessoas na primeira imagem estão fazendo a colheita, na segunda imagem apenas a máquina, né? Ô, Pablo, você pode ler o segundo parágrafo, por favor? Você sabia ou agricultura? Agricultura. A agricultura tradicional ainda é praticada no Brasil e no mundo, como muitas comunidades rurais, em que são utilizadas técnicas milenares para plantar, criar animais e coletar recursos da natureza. Hoje, esse tipo de agricultura, além de ser uma atividade econômica, representa a história e a cultura dessas comunidades. Gente, espera aí que eu tenho um probleminha aqui, eu preciso resolver, tá? Só um minutinho. Pablo, desculpa. Vocês vão agora no banheiro beber água, 5 minutinhos. Tô com um probleminha aqui, eu já volto, tá? tranquilo. Engraçado que nos 5 Fecha a minutos lá câmera fica automático. lá jogando videogame no sofá. Qual é a boa? Qual é a boa? Jogando o videogame da Deep Web. Tá gravando a aula. Óculos de ouro, né, Kim? Só naquele óculos de ouro, né? Né? Só naquele óculos. Feio esse. Juliette, tá? Eu ia pegar um melhor, só que esse aqui é muito feio. Agora eu vou lá, eu vou no banheiro e nada, eu vou no meu carro. Mentira. Tchau pra vocês. Qual é a boa? O que tá acontecendo aqui? A aula tá gravando. Gente, eu sou tão bobo que eu tropecei na minha mochila. A minha mochila tava no chão, eu esqueci que ela tava no chão e eu tropecei nela. Voltei, tá, pessoal? Quem tiver por aí, já podemos continuar. Ô tia, eu tropecei na minha mochila que tava no chão.
E o Léo ainda tá deitado. Ô, tia, quando meu pai era pequeno, ele tinha ali pelos 12, 13, ele gostava de escutar música no Fusca do meu avô. E não é que uma vez ele deixou o carro ligado, ele pisou no acelerador, ele quebrou a parede da casa e foi parar no mato. O carro atolou no mato. Tiveram que chamar o guindaste para tirar o Fusca de lá. Meu Deus. Por que meu avô deixou ele escutar música no Fusca, né? Meu Deus. Vamos lá, pessoal, retornando. O que tu tá rindo, Miguel? Tás rindo do quê? Não, que eu fui lavar o guarda-roupa. É bonito? É muito bonito? bonito. Não ficou milimetricamente coisado, não passou nada pra fora, assim. E ele tá no limite de altura e de largura. Ele é bem grandão, assim, tem um espelhão enorme, tem um espação em cima, várias gavetas, assim, um espaço pra botar as roupas gigantescas. Que bom, né? Acho que o meu também é assim. Um bom esconderijo para tu se livrar da chinelada da tua mãe, Miguel. Não, ele não precisa de chinelada. A prova real é no caso dele, né? Se não cabe aí, não dá pra se esconder. Pessoal, conforme o combinado, foram 5 minutos, tá? Vou continuar, certo? Ô tia, tem como fazer o vídeo ficar mais claro? Como assim o A vídeo? câmera. Tá, mas Como, Brian? Indo ali na câmerazinha, tem uma setinha pra cima. Aí tu clica nela e vai em Video Settings. Aí aparece pra ajustar por pouca luz. Mas aqui não precisa, né? Tá tudo certo. Bom, pessoal, então conforme o Pablo leu, tá? O Pablo leu sobre agricultura tradicional. O que é agricultura tradicional? Aquela agricultura com pouca tecnologia, né? Com o uso de equipamentos ainda como a enxada, pau, arado, né? Uma agricultura trabalhada muito manualmente ainda. E falando assim, parece ser uma coisa muito distante, mas não. Muitas comunidades ainda fazem uso desse tipo de agricultura, né? Agricultura tradicional. Miguel, arruma a tua câmera. E, além disso, também é cultura, né? Esse tipo de tecnologia representa a história e a cultura desses lugares, tá? Então, em muitos lugares, apesar de termos, né, técnicas muito mais modernas para a prática da agricultura, mas em alguns lugares ainda se pratica a agricultura tradicional, por vários motivos, né? Acredito que o primeiro deles seria que, para se ter uma agricultura com uma tecnologia super avançada, também tem que ter investimento, né, pessoal? Não é para qualquer um comprar máquinas, tratores, colheitadeiras, né? Arados todos mecanizados. Então, também precisa de investimento. E outra situação é que pessoas que ainda praticam agricultura, mas para poucas pessoas, né? E aí
fazem uso da agricultura tradicional, usando esses equipamentos mais menos tecnológicos que eu acabei de citar. Vamos ver, Natália, você pode ler o Você Sabia? Sim. No Brasil, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro é reconhecido como patrimônio cultural e material pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IPAM, é isso, tia? IFAM. IFAM. Além de ser a base desse sistema, o cultivo da mandioca brava é um meio de sustento das famílias linguísticas tucano-oriental. Eu não sei falar isso. Aruaque e Macu. Aruaque e Macu, cujas etnias habitam ao longo do Rio Negro, em um território que abrange os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Então, isso é apenas, né, uma curiosidade, como é o sistema agrícola. Mas tu tá perdido, né, Junei? Tô. Mas tu continua perdido, porque tu perguntou na página 23, agora tu perguntou na página 24. Agora estamos indo para a página 25. Tá lá na página 26. Parabéns. Lara Matos, você pode ler o primeiro parágrafo da página 25, por favor? Atualmente, as modernas práticas de agricultura, pecuária e extrativismo vêm transformando as paisagens e as relações de trabalho no campo. Além da mecanização, o uso de tratores e aplicação de insumos agrícolas como fertilizantes e defensivos químicos, são realizados investimentos em recursos e soluções científicas e tecnológicas. Isso. Então, assim, primeiro, para a gente entender, né, para a gente relembrar isso vocês já devem ter estudado em algum momento. Agricultura. Quando eu falo em agricultura, eu estou falando do cultivo, né, das plantações, das mais variadas espécies, assim. Quando eu falo em pecuária, aí eu estou falando na criação de animais com o objetivo de utilizar tudo que esse animal tem para me oferecer. No caso do gado, né, a vaca, o leite, a carne, certo? E até o couro, tá? No caso do frango, né, a carne, os ovos. Então, pecuária é a criação de animais com o objetivo de consumir tudo o que ele pode me oferecer. E o extrativismo é a retirada, né, o aproveitamento de coisas da natureza, tá? Então, aqui nós temos agricultura, pecuária e extrativismo. Acontece que todos esses três, eles mudaram muito com as tecnologias, né, e a ciência sendo investidas nessas áreas, tá? Veja alguns exemplos. Com a ajuda da tecnologia, o agricultor usa GPS para colher cana em Pradópolis, em São Paulo. Isso já em 2013, né? Nós estamos em 2020, então 7 anos aí a mais de estudos, de investimentos, de tecnologia. Do outro lado, nós temos a refinaria Abreu e Lima, construída inteiramente com tecnologia nacional, tá? Olha só, investimento em tecnologia, em educação. Fazendeiro utiliza aplicativo em celular para controlar o volume do tanque com chorume de suínos para fertirrigação de pastagem em Glórias de Dourados, no Mato Grosso do Sul, em 2018. Olha só, pelo celular, gente, né? Ele controla ali tudo pelo celular. Desenvolvimento de equipamento com nova tecnologia
para produzir imagens com ênfase na agricultura. Tremembé, São Paulo. O drone, né? Ô tia, essas coisas aí de controlar pelo celular é tipo a casa do meu avô, porque o meu avô Má, ele é o louco da tecnologia. A casa dele inteira dá para controlar pelo celular. Aí é tipo isso. Fiquei sabendo disso também. O meu irmão trabalhou na casa do teu avô. O meu irmão trabalha com piscina. E aí o teu avô tem alguma coisa lá, né? Eu não sei se é um ofurô. Tem. E daí foi o meu irmão que... Não sei se foi que instalou, que arrumou alguma coisa, enfim. E aí fiquei sabendo. Mas é muito legal, né? Tu poder estar, sei lá em São Paulo e poder abrir a porta para alguém entrar na tua casa. Né? Deu um problema lá, estourou um cano. Aí tá lá, mas não tem a chave. Não, peraí que eu já vou abrir. Né? Abriu a porta, você entrou. Pois é, tia. Tecnologia, pessoal. Ô tia, Oi. tem a casa de um youtuber, é o Christian Figueiredo. Ele comanda a casa dele pela Alexa. Sabe a Alexa? Acende a luz. Peraí, gente, peraí, que eu não tô entendendo nada. Vocês estão falando junto. Eu vou escutar o Miguel primeiro, depois eu escuto vocês. Calma aí. É um dispositivo. Ele é redondinho assim. Aí ele faz tudo que tu pede. Aí assim, ele instalou na televisão dele. Aí tem um telão enorme. Ele fala, Alexa. Ela fala, oi, senhor Christian. Aí ele fala, abaixar telão. Ela vai lá e abaixa. Aí para mudar a cor da luz da casa. Ele vai lá, Alexa, mudar cor para azul, alguma coisa assim. Aí ele vai lá e acende a luz azul. Ele comanda a piscina também. Aí assim, ele fala dentro da piscina, Alexa, botar piscina com a cor tal, entendeu? Aí fica mudando assim. Então, o filho dele... Aí tu tem que ir conectar a Alexa com tudo na tua casa. E tem que ser tudo eletrônico, né? Uhum. Gente, bem difícil, né? Bem diferente da minha realidade. Alexa, abre porta. Vamos continuar. Alexa, Olha aqui, ó. Eu achava que eu ia terminar a aula hoje umas 10h30. Sério. Eu achava que a gente ia terminar umas 10h30. Mas a coisa tá indo de um jeito, a gente tá conversando tanto. É bom, né? Não é ruim. Vamos continuar. Botar o papo em dia. Vamos continuar. Vitor, você pode ler o último parágrafo dessa página, por favor? Engraçado, né? O Vitor tá tão paradinho que não tá nem me escutando. Tia, deu uma lagada no meu aqui. O que houve, Vitor? Travando demais, tia. Tia, tá travando demais, porque eu tô aqui no meu quarto, aqui a internet é muito ruim. Tá, você pode ler o último parágrafo? Com o microfone aberto de preferência. Apesar das vantagens que as novas tecnologias oferecem, como maior produtividade e redução de custos, ainda há muitos desafios a ser enfrentados para que elas sejam aplicadas de maneira homogênea em todo o espaço rural brasileiro, como a falta de informação, capacitação dos funcionários, disponibilidade de recursos financeiros e de equipamentos, falta de sinal de internet, entre outros. Então, gente, isso é o que é também relacionado ao que eu falei com relação à educação, né? A gente sabe que existem
técnicas, existem materiais, né? Existe a tecnologia para que a gente possa fazer muito mais, só que muitas vezes isso não chega a todas as pessoas, né? Então, ainda falta investimento em várias áreas para que isso chegue até as pessoas. Página 26, por favor. Vocês estão vendo que a gente está falando, que a gente está avançando bastante na apostila, porque tem muita imagem, tá, pessoal? Então, ó, agora a gente acabou de virar para a página 26, porque a página 25 era inteira praticamente só de imagem, tá? Então, a gente vai fazer bastante página hoje, só que tem muita imagem, certo? E muito texto, né? Leia este texto do Jornal da USP com informações sobre a chamada agricultura 4.0. Vejam bem, a agricultura 4.0 traz inovação ao campo. Nos últimos 5 anos, o agronegócio tem utilizado cada vez menos mão de obra, sobretudo a informal. Isso se deve à incorporação de novas tecnologias no campo, mais intensivas e que ampliaram a produtividade. Sérgio Marcos Barbosa, engenheiro agrônomo, falou sobre os avanços que a tecnologia está levando à agricultura. O Brasil sempre aplicou tecnologia a esta área, mas com um uso intensivo nos últimos 3 anos. A agricultura atual vem sendo chamado de agricultura 4.0. O engenheiro destaca a conectividade que agora existe no campo e envolve mecanismos como a robótica, o uso de drones e de veículos autônomos. Barbosa lista algumas das várias vantagens com o uso da tecnologia. Existe agora uma maior qualificação no campo, além de maior produtividade, com menor dano às plantações. O uso de drones, por exemplo, possibilita monitorar as pragas, a deficiência hídrica, né, na irrigação e falhas no plantio. Tudo isso sem uma passagem de equipamentos pesados pelas culturas. Além do baixo custo do instrumento, a tecnologia permite ainda saber, de acordo com as previsões climáticas, qual a quantidade da produção esperada. Imagina, né, gente, se antigamente, para a gente ver, né, enfim, fiscalizar lá a plantação, muitas vezes tinha que pegar um trator enorme e ir passando pela plantação. Isso podia resultar num dia exaustivo, cansativo de trabalho, perder ainda parte da plantação, porque o trator vai passando por cima, né? Hoje em dia, coloca um drone lá e o drone vai filmando tudo, mostrando para quem está, né, analisando as imagens, se está tudo certo, se tem problema com a irrigação, se temos alguma praga, né, nas plantações, sem que a pessoa precise se deslocar até lá. Então, é muito mais fácil, né? Agora, com base nessas informações, a gente vai concluir algumas coisas e vocês vão assinalar aquilo que é possível concluir a partir do texto que foi lido. Pode ler a primeira, Léo? Ali na ciência e tecnologia de trabalho na cidade? Ô, Léo, eu tô te vendo fazer careta, tô te vendo brincar. E a leitura tu não estás acompanhando? Pois é, Léo. Página 26. Eu tô na página 26. Tá. Embaixo do texto, com base nas informações do texto, é possível concluir que... Leia a primeira afirmação, por favor. Com a incorporação de novas tecnologias no campo, houve queda na contratação de mão de obra, principalmente da informal.
que vocês acham? Isso é verdadeiro de acordo com o texto ou não? Verdadeiro, tio. Verdadeiro, Kim. Isso mesmo. No texto, né, o Barbosa fala que com maior tecnologia houve uma diminuição na contratação de mão de obra, ou seja, desemprego, né? Principalmente da mão de obra informal, aquelas pessoas, né, que não têm estudo, que vão lá apenas para existe um tipo, por exemplo, de migração, quando a pessoa sai, né, do seu lugar, vai para outro, do seu lugar de origem e vai para outro, que é chamada de migração temporária, tá? Essa migração temporária acontecia muito antigamente, quando as pessoas iam ajudar no plantio ou na colheita, por exemplo, tá? Muitas pessoas vinham do Paraná para cá para ajudar aqui na colheita, trabalhavam naquele período e daí recebiam seus salários e depois retornavam para casa. Então, isso era um tipo de mão de obra informal, né? Acontece que com a aplicação dessas novas tecnologias, a contratação desse tipo de mão de obra diminuiu muito, porque as máquinas fazem esse trabalho, né? Alguém queria falar alguma coisa? Eu, Miguel. Pode falar, Miguel. Teve uma época lá, acho que foi quase final do ano passado, teve muita gente vindo da vindo da Bahia para cá. Foi por causa disso aí que tu tá explicando? Miguel, assim, a nossa região, ela é uma região de muito emprego, né? Que precisa de mão de obra. Nós temos uma região com várias indústrias, fábricas, indústria alimentícia, indústria de produtos de limpeza, fábricas com relação à madeira, fora a agricultura e a pecuária, né? Então, muita gente vem para cá, sim, procurando emprego, tá? Não sei te dizer exatamente se no caso, a migração temporária, se eles viriam para cá para trabalhar e depois voltariam para lá, tá? Geralmente, quem vem dessa distância para cá, vem para ficar, tá? Vem para ficar. A segunda afirmativa, Antônio, você pode ler? O termo agricultura 4.0 faz uma referência à revolução industrial por causa da utilização das máquinas, tratores e colheiteiras nas grandes lavouras. E aí? Foi falado alguma coisa a esse respeito no texto? Eu acho que é falso. Também acho. É falso. A terceira afirmativa, Pedro, você pode ler? A agricultura 4.0 caracteriza-se pelo alto grau de conectividade nas Atividades do campo, envolvendo o uso de robótica, drones e veículos autônomos, né? Então, veículos autônomos que fazem tudo praticamente sozinhos, né? E aí, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Eu acho que é verdadeira. Verdadeira. Liz, pode ler a última afirmação, fazendo favor? Uhum. Apesar de todo o potencial das novas tecnologias, o agricultor tem produzido menos, devido às pragas e à falta de água. E aí, verdadeiro ou falso?
Verdadeiro ou falso, Pablo? Falso. Pablo, verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Quem mais acha que é verdadeiro? Eu, Vitor. Quem acha que é verdadeiro faz assim. Gente, essa afirmação é completamente falsa. Com toda a tecnologia sendo investida, e não é só na área de equipamentos, tá? É na área da ciência, desenvolvendo sementes, desenvolvendo técnicas, né, de plantio. O agricultor, ele passa a produzir muito mais. Em alguns casos, algumas vezes, existe uma perda na produção. Pode ser por causa da seca, pode ser por causa de uma nuvem de gafanhotos que chegou, pode, né? Mas, na maioria das vezes, há um aumento na produção, tá? Virando a página... Miguel Simadon pode ler Ciência, Tecnologia e Trabalho na Cidade. Os avanços da ciência e da tecnologia têm transformado também as paisagens urbanas a cada dia. Mais indústrias, estabelecimentos comerciais e prestação de serviços utilizam a automação, a robótica e a inteligência artificial, substituindo ou tornando menos necessárias algumas profissões. Veja alguns exemplos. Vamos ver os exemplos, então. Com toda essa tecnologia, será que ficou mais fácil, por exemplo, ir ao banco sacar dinheiro? Sacar dinheiro no caixa eletrônico é uma prática comum e cotidiana nas grandes, médias e pequenas cidades. Pessoal, há algum tempo atrás, quando se queria dinheiro, tinha que entrar no banco, pegar fila, ir lá no caixa para pegar dinheiro. Hoje em dia, não só no banco, né? Em vários lugares que a gente vai, vários supermercados, eu posso ir lá e sacar o dinheiro. Melhor, hoje eu ainda posso usar o cartão e às vezes eu não preciso nem ter dinheiro na conta, né? Eu posso usar o crédito. Então, dá para muito mais fácil. pagar conta pela internet. Pela internet. Uhum. Com código de barras, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil. As americanas fizeram um mercado online, que eles vendem fruta, essas coisas. Então, aí a gente vai falar um pouco disso também. Porque atualmente muitos consumidores fazem compras pela internet, inclusive de frutas, verduras, enfim, né? Alimentos que a gente costumava comprar no supermercado. A gente aqui costuma ainda fazer isso, né? Compra no supermercado, nas feirinhas. Kim, a tua câmera tá travada. E isso facilita muito a vida das pessoas, né? Só que não é só comida. As pessoas compram roupa, brinquedos, eletrônicos, enfim. Hoje em dia tem tudo, né, para vender na internet. As indústrias estão cada vez mais robotizando o processo produtivo. É cada vez mais difícil encontrar pessoas em indústrias, tá? Tudo está sendo robotizado. O processo produtivo é feito muito mais por robôs do que por pessoas. E cada vez mais a gente vai ver isso, tá? Então, o estudo, a educação se torna ainda mais importante, porque as pessoas vão trabalhar menos em indústrias, porque as indústrias vão adotar cada vez mais a robotização, porque trabalhar com pessoas é difícil, né? Pessoas ficam doentes, pessoas precisam de férias, precisam de 13º, precisam de direitos que muitas vezes as máquinas não, né? As máquinas estragam, sim, precisam de manutenção, mas é mais fácil trabalhar com máquina do que com gente. Daqui a pouco as máquinas vão ir dominar o mundo, porque elas já fazem
Precisa de gente. Você Tia, sabe que tem um robô que corta a grama? Tem robô que... Tem Tia, mas- a robozinho Que aspira a pequenininho que casa, varre a Robô casa. pra tudo. Meu sonho é comprar um negócio daquele redondinho, sabe? Que varre a O pior é casa. que tem um robô que varre a casa mesmo. Então, É muito Tia, eu tenho. tu tem? Eu tenho. E é bom isso, Davi? É bom. Mas a gente comprou o mais normal, né? Porque tem um que, tipo, ele quando ele tá acabando a bateria, tipo, quando ele tá acabando a bateria, ele vai e fica, ai, eu esqueci. Faz tia, uma tomada e se autocarrega. trata sozinha. Isso. Minha tia tem um É. desses. Ele vai na tomada Um e dia se eu trata. compro, um dia eu compro. Vamos lá. Muitos Tia Maria, eu vou ingressos no de banheiro. cinema são Ainda tinha vendidos tudo. por meio de terminais de autoatendimento. Aqui no nosso cinema, aqui em Tubarão, né? Hoje, se você tem cartão de crédito ou cartão de débito, você pode, sem pegar fila, às vezes até ali tem fila, né? Mas ir ali, escolhe a poltrona que você quer, quantos ingressos e é vendido por ali. Nem precisa mais de funcionário para vender o ingresso, né? Então, tudo automatizado, bem mais fácil, mais tranquilo. Ô, tia, até precisa, tia, porque tem uma cabinezinha que uma menina fica atrás ali, né? Não, mas ali, aquela cabinezinha é para quem não compra ali nos terminais. Porque para quem compra ali no terminal, não precisa de ninguém te atendendo. Virando a página 28. Tia Mayara, daqui a pouco os robôs vão ganhar salário. Não, o melhor de tudo para as indústrias é isso, né? Que daí, a partir do momento que você investe e compra uma máquina... Tu só compra uma vez, tu não tem que ficar pagando salário. Exatamente. E a produtividade é muito maior, né? Então, Exatamente. estudem, pessoal, estudem para poder projetar robôs e não ficar dependendo deles, hein? Mas Se por um lado a tem que ser engenheiro tecnologia mecânico. extinguiu algumas profissões, por outro lado, criou novas funções, oportunidades e relações de trabalho. Para quem gosta de tecnologia, então esse é um assunto bem bacana para a gente discutir. Kim, você já leu hoje, Kim? Não, tia. Pode ler, então, o segundo parágrafo. O surgimento de empresas associadas a aplicativos tem revolucionado o mercado de trabalho, assim como o acesso à internet. Permite a abertura de negócios por meio de ambientes virtuais, como as lojas online. Nessa direção, as relações de trabalho mostram-se mais inovadoras e exigem profissionais mais qualificados, com o ensino superior, criativos e autônomos. Autônomos, né? Isso, então, profissionais criativos e autônomos. Muita gente tem muita criatividade, quer trabalhar sozinho, mas precisa estudar, precisa, né, correr atrás, precisa se informar, se atualizar, e aí, de novo, entra educação, né? O estudo é que vai mostrar, abrir portas para essas pessoas, tá? O terceiro parágrafo, Brian, você não leu ainda hoje, não, né? Ah. Pode ler, por favor? Eu tô perdido. Terceiro parágrafo da página 28. A evolução tecnológica também possibilitou as Ô, Brian, pessoas... só um pouquinho. Brian, você tá com TV ligada, alguma coisa assim? Não, meu pai tem reunião aqui. Ah, tá. Desculpa, então, pode continuar. A evolução tecnológica também possibilitou as pessoas trabalharem em casa por meio do sistema home office ou compartilharem espaços comuns, denominados
coworking já existentes desde a década de 1990, mas que foram ganhando popularidade com as novas possibilidades oferecidas pelos meios de comunicação e acesso à internet. Isso. Então, né, essa evolução tecnológica permite que nós estejamos agora tendo nossa aula online, eu trabalhando home office e vocês tendo educação à distância, né? É uma coisa que contribui muito nas horas de... Para nós, foi assim, a gente teve que aprender muita coisa, eu, por exemplo, tive que aprender muita coisa na marra, né? Foi a necessidade que me fez aprender. Mas muitas pessoas trabalham realmente assim, né? Com a internet, com as tecnologias, e esse é o trabalho de todo dia delas, nunca foi diferente. Faculdade, por exemplo, antes disso tudo aí era assim a faculdade, a maioria delas, né? Não, na verdade, existem as faculdades que são à distância, existem faculdades semipresenciais e existem faculdades totalmente presenciais, tá? Só que, assim, cada vez mais vai crescendo, né, essa busca pelo ensino à distância. Porque o que acontece? Vocês são crianças. Vocês talvez precisem de alguém, assim, tá sempre, né, pegando no pé para estudar e tal, porque não tem uma maturidade, talvez, tá? Uma maturidade para fazer, para ter essa autonomia e estudar e fazer sozinho, tá? Mas adultos deveriam ter. E aí, o que acontece? A educação à distância, para muitas pessoas, ela se torna uma única opção, porque trabalham muito, trabalham o dia todo, e aí a educação à distância se torna a única opção, não tem um outro modo de fazer, tá? E para quem quer fazer uma faculdade, então opta pela educação à distância, certo? Por isso, esse modelo, né, de estudo, de educação, ele vem crescendo. Só que a gente sabe que o sistema presencial, principalmente no caso das crianças, é o ideal, né? As crianças, os estudantes, até o terceirão, eles precisam do contato, precisam dessa troca de experiências, né? Isso dificultou bastante o aprendizado das pessoas, mas quem quer realmente consegue, tá? Por isso que eu disse para vocês, o estudante da educação à distância, ele tem que ter autonomia. Não precisa o professor ficar lembrando que você não fez a tarefa, lembrando que você não fez a atividade, porque essa é uma característica de pessoas que trabalham em home office, estudam à distância, autonomia. Eu não preciso de ninguém me mandar, ninguém pedir, ninguém me lembrar. O que é trabalhar de home office? É o que eu estou fazendo agora. Eu estou trabalhando da minha casa. Ah, tá. É a tradução de escritório em casa. Isso. A tradução é isso, né? Tipo escritório em casa. Então, eu estou trabalhando da minha casa, tá? E muita gente nessa pandemia teve que se adaptar a essa realidade, né? Professores e profissionais de outras áreas, né? Jornalistas, repórteres, tiveram que se adaptar e transformar a sua casa em um escritório. Só que, assim, muitas consequências boas vão vir, tá? E muitas coisas ruins também vão vir com isso. Uma coisa boa, as pessoas que tiveram que se adaptar a essa realidade, elas aprenderam a trabalhar assim, elas aprenderam a dar valor nas coisas que antes tinham, achavam que não era importante, mas agora elas vão aprender a dar valor, né? Vocês vão aprender a dar valor a cada minuto que vocês têm na escola, né? É muito melhor estudar na escola. Quem não sabe que é? Mas a nossa realidade é essa. Mil vezes melhor. Coisas ruins, por exemplo. Também é Coisas muito ruins. mais fácil de aprender. Coisas ruins, tá?
problemas de coluna. Quantas e quantas vezes a professora pede, fulano, senta direito, olha lá como tá o Dilney de novo, né? Fulano, senta direito, não deita, apoia teu celular na tua frente. Por quê? Não é só para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. É porque a coluna de ninguém aguenta, tá? Lá na sala de aula, o que que a gente pede? Senta direito na cadeira, não fica botando a cadeira para trás, né? Bota o material na frente. A gente sempre pede isso. Miguel Simadon. E durante as aulas online, a professora também pede isso. E são poucos os alunos que eu vejo fazerem o que a professora pede. São poucos, tá? Então, mas isso vai ser uma consequência que vai aparecer. Eu já fico muito com dor nas costas, porque quando eu vou corrigir as minhas coisas, muitas vezes eu levo o computador para a cama, fico lá no quentinho, né? Aí depois, quando eu vou deitar, meu Deus, parece que a minha coluna tá querendo sair fora do meu corpo, né? Então, são consequências que a gente vai sofrer, tá? Como é que é sair dentro? Pois é. Ô, tia, quando eu tô na escola, eu não consigo ficar assim, ó. Eu não consigo, senão não consigo, eu tenho que ficar pelo menos assim, ó. Mas a gente não consegue, a gente diz, tô com dor nas costas, não consigo ficar assim. Na verdade, a gente não consegue ficar assim e tem dor porque a gente já tá acostumada a ficar assim, né? Mas o correto... É que eu não tenho o costume de ficar assim, ó. Quem eu vejo que fica bem retinha é a Lara. A Lara Matos fica bem retinha. Ó, pode olhar, ela sempre tá bem retinha. A Ana Paula também. Agora, tem gente que é literalmente deitado, né? Depois vai vir as consequências. Vocês são novinhos ainda. Deixa vocês terem a minha idade. Ai, meu Deus, parece minha mãe Deixa eu falando. ficar velho, que daí dói. Eu não sou velha! Olá! Me dou uma coça, guri. É brincadeira, tia. Nós te amamos, tia. Tu tem quantos anos? Eu, 18, não falei pra vocês que eu tenho 18? Tia, fala! 18. Tu tem quanto, tia? 40 e quantos? 40. Não, acho que ela tem 35. Ela tem cara de 35. Ela mal 36. 36. Ela tem 36, caraca, da minha tia. mãe. Da minha mãe. Minha mãe tem 40. Vamos lá na página 29 agora. Tá acabando. Meu pai tem 50. Eu vou ler agora para ser mais rapidinho, tá, gente? Para daí eu poder explicar todas as tarefinhas para vocês, tá? Os avanços da ciência e da tecnologia não atingem todas as cidades, isso já falamos. Nem todos os habitantes de uma mesma cidade com a mesma velocidade, principalmente no que diz respeito aos benefícios que oferecem. O exemplo claro foi o que a gente estava falando aqui da educação à distância, né? Muitas crianças não tiveram esse acesso. No Brasil, muitos centros urbanos, em especial os grandes e médios, estão repletos de serviços sofisticados que utilizam a tecnologia e ainda assim convivem com problemas graves relacionados aos serviços públicos básicos, ao desemprego, ao subemprego e à mobilidade urbana. Uma grande parcela de trabalhadores urbanos e de estudantes que residem principalmente na periferia das cidades pratica a migração pendular. Outro tipo de migração, tá, gente? Que é o deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para trabalhar ou estudar. É o que a tua mãe faz, por exemplo, tá, ô Léo? Por isso, dependem de um sistema de transporte público e eficiente e sistemas viários funcionais. A minha mãe, tia. A tua mãe pratica migração pendular. Vocês moram em São Lugero. Ela trabalha. Mas a minha mãe trabalha em Brás. Né? Isso aí. Então, ela vai e volta todos os dias, apesar da distância ser bem pequena, né? Mas ela vai e volta todos os dias. Acontece que muitos trabalhadores, eles percorrem, às vezes, 50
80, de repente até mais, né, quilômetros diariamente, tá? Só que aí não tem o próprio carro, o próprio veículo, e tem que usar o transporte público. E muitas vezes esse tipo de transporte não é eficiente, o que dificulta ainda mais a vida dessas pessoas. Já em cidades que utilizam a tecnologia a seu favor, tem, por exemplo, os metrôs super desenvolvidos, né? Tem isso. Então, assim, tem meios de transportes coletivos muito desenvolvidos e que facilita a vida dos moradores, né? O desemprego é um dos problemas mais críticos das cidades brasileiras e impulsiona o crescimento do trabalho informal, o trabalho sem carteira assinada. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Informalidade, uma saída para driblar a crise econômica. Seguro-desemprego, salário pago até o 5º dia útil do mês, licença maternidade, paternidade, 13º salário e férias. São alguns dos direitos do trabalhador empregado formalmente, de acordo com as normas da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. No entanto, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. De acordo com o IBGE, em 2019, o número de trabalhadores no mercado informal é o maior desde 2012. Enfrentamos a crise econômica mais violenta dos últimos anos, relatou o professor do curso de Economia da UESB, Ronan Soares dos Santos, que também é economista. Sem perspectiva de conseguir trabalho com carteira assinada, muitos brasileiros acabam na informalidade, em subempregos. De acordo com Ronan, as atividades informais, conhecidas como bicos, fazem parte do setor terciário da economia e incluem, por exemplo, atividades desenvolvidas por vendedores ambulantes, lavadores de carro, entregadores de pizza, pedreiros, encanadores, entre outros. No Brasil, segundo o IBGE, o perfil desses trabalhadores do setor informal é caracterizado como de escolaridade baixa, olha a importância da educação, hein? Sem formação profissional. Outra pesquisa do mesmo instituto, o PNAD, realizada em 2018, identificou que 2,3%, equivalente a 24 milhões de pessoas, estavam trabalhando como autônomos no país. Para o economista, com o alto índice de desemprego, aumenta consideravelmente o número de ambulantes nas ruas, pois as pessoas precisam sobreviver. A informalidade, o emprego na informalidade, pessoas que, infelizmente, não estudaram, não se capacitaram, né, profissionalmente, e aí não conseguem emprego, não conseguem um emprego formal com carteira assinada e acabam, então, partindo para trabalharem como ambulantes, né, vendedores, enfim, partem para o trabalho autônomo. O que seria o trabalho autônomo? É quando eu trabalho, ofereço um tipo de serviço, mas não dependo de nenhuma empresa. Eu sou autônomo, eu trabalho... A mãe é autônoma. A tua mãe é autônoma, né? Ela não trabalha para nenhuma empresa, ela é arquiteta, né? Ela trabalha agora ela tá trabalhando, isso aqui... Não, mas agora ela trabalha, ela faz os projetos dela, mas ela trabalha para alguma empresa? Sim. A Murel? Eu achava que ela tinha montado o escritório dela. É, aqui.
Então, é isso que eu quero dizer. Então, ela trabalha aqui fazendo os projetos para a Murel. Ah, então, mas ela é autônoma, né? Isso, exatamente. Então, assim, as pessoas que são autônomas, elas não têm a carteira assinada por uma outra empresa, certo? Mas, ainda assim, engenheiros, arquitetos, advogados, muitas vezes são autônomos, né? Tem o seu próprio escritório, e isso é uma coisa boa. Agora, tem também o trabalhador autônomo, que aí vai trabalhar de uma forma informal, ganhar pouco, né? Vai trabalhar como vendedor de rua, como lavador de carro, enfim, esses outros empregos que são honestos, as pessoas precisam fazer, precisam sobreviver, mas que tem suas desvantagens, né? Não tem todos esses outros direitos aqui que a gente leu aqui em cima no início do texto, tá? Só que isso faz a economia girar. Se as pessoas não trabalharem assim, elas não vão poder ganhar dinheiro. Se não ganham dinheiro, também não vão poder consumir, não vão poder comprar, né? Então, de qualquer forma, mesmo os trabalhadores autônomos e na informalidade também fazem girar a economia, tá? Bom, gente, a gente tem na página 30, 31 e 32 atividades que concluem essa parte da apostila, tá? E vocês irão fazer tudo isso como tarefa, tá? Na página 30, vocês têm que responder questões sobre o texto que a gente discutiu. Na página 31, vocês têm algumas imagens ali de problemas em cidades que vocês terão que pesquisar, procurar possíveis soluções, tá? Pensem nas tecnologias, em tudo que a gente falou, e pensem em possíveis soluções e escrevam aqui. E, por último, na página 32, vocês, com base naquilo que foi estudado, né, nesse capítulo, vocês vão completar esse esqueminha aqui. O que é ciência para vocês, o que é tecnologia, ciência, tecnologia e trabalho no campo, ciência, tecnologia e trabalho na cidade, tá? Vocês vão colocar ali algumas informações que vocês encontrarem sobre o que a gente estudou. E também tem que fazer a pesquisa, né? A pesquisa e aquele do livro do material de apoio. A pesquisa, quando for Mas escrever, aí tem que ser à mão, mandar né? pra ti, tia? À mão, no caderno, tá? Mas aí tem que mandar uma foto pra ti, tia, ou não? O que, Léo? Desculpa. Quando a gente fizer a pesquisa e aquela atividade lá do material de apoio, aí é pra mandar uma foto pra ti? Não, não precisa mandar foto para mim, porque na segunda-feira nós vamos retomar tudo isso, tá? E aí eu vou ver quem fez e quem não fez, tá bom? Na segunda-feira nós vamos retomar tudo isso. Estudem, porque na segunda eu retomo esse capítulo, vamos discutir aquilo que vocês entenderam ou não, para na terça-feira fazermos uma nota extra juntos, tá? Ô, tia, mas eu não entendi. Na segunda, nota extra. Não. Vou repetir o que eu falei. Vocês vão fazer todas essas tarefas que eu pedi. Na segunda, eu vou retomar com vocês, ver dúvida e tudo mais, deixar tudo redondinho. Na terça-feira, nota extra. Ô, tia, mas só que eu não tô entendendo a atividade da 32, tia. A 32 pra você vai... recortar? Não tem que recortar nada, você vai escrever. O que é ciência para você? Palavras-chave. O que é ciência? O que você aprendeu que é ciência? Tá? O que você aprendeu sobre ciência, tecnologia nas cidades? O que a ciência e tecnologia pode influenciar na vida das pessoas da cidade? A gente citou aqui o transporte, né?
um transporte mais moderno, com vários lugares e que chega mais rápido, né? Ajuda na vida dos moradores que tem que ir de um lugar para outro todos os dias? Ajuda, né? Bom, pessoal, resolvam tudo, tá? Vocês têm o fim de semana todinho para resolver, certo? Segunda, a gente retoma, tá bom? Tá bom. Foto, tia. Foto. Ela tá brava comigo que eu acordei ela usando pra mim. Tá ligado. É a estrela. O Kim chavoso. Usando essa bichinha aqui, né? Beijos! Beijo, tia. Bom fim de semana, gente! Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.